Olha, morreu neste domingo o jornalista e escritor Arthur Shechel. Shechel descobriu um linfoma, de células há 2 semanas, estava em tratamento, mas não resistiu. Pelas redes sociais, amigos, colegas, jornalistas e artistas prestaram homenagens. Por isso, vamos ver aqui no telão. Olha só, aqui, várias homenagens foram postadas por conta da morte do Shechel, considerado pelo grande público, por artistas, escritores, pela classe artística e intelectual, um grande homem, um grande jornalista, um grande escritor. Olha só, vamos descendo mais aqui para ver o Fluminense Futebol Clube, time que o Shechel torcia, publicou uma nota também lamentando profundamente o falecimento do jornalista, tricolor de coração, desejando força aos familiares, amigos. João Baroni, a Roberta Miranda, a cantora, mestre Arthur Shechel, sempre gostei, admirei muito. Enfim, são várias as mensagens de carinho. Escritor Paulo Coelho também, Arthur Shechel, gente como você não morre nunca, descansa um pouquinho e volte logo, muitas saudades, grande amigo. Tem várias mensagens aqui, mensagem do colunista Reinaldo Azevedo, lamentando a morte do jornalista e escritor Arthur Shechel. Enfim, você pode acompanhar também todas as notícias envolvendo a morte de Arthur Shechel pelo site do UOL, tá? Mas para falar sobre essa enorme perda para o jornalismo cultural, eu vou conversar agora com Ricardo Feltrin, que é colunista do UOL. Feltrin, boa tarde, seja bem-vindo. Que pena que a sua participação seja para falar da morte de Arthur Shechel, que era considerado, como a gente viu nos depoimentos aí, um grande homem, um grande escritor, Boa tarde. Boa tarde, Igor. Boa tarde, telespectadores do UOL. É muito triste mesmo participar dessa forma, porque o Shechel, ele faz parte da minha vida como jornalista, Eu acho que eu tenho uma influência de alguns escritores que eu durante minha vida de jornalista, o Luiz Fernando Veríssimo é um, eu admirava, essa pessoa. E o Shechel é outro, era um cara que eu acompanhava desde os anos 90. Infelizmente, eu nunca conheci ele pessoalmente, mas a gente trocou e-mails ao longo dos anos. Eu seguia ele no Twitter, ele me seguia, então a gente tinha um certo, não proximidade, mas assim, eu admirava o estilo do Shechel o sarcasmo, Ele tinha um azedume. Ontem eu vi até a Globo News comentando que ele era rabugento, Ele era rabugento, mas ao mesmo tempo ele era brilhante, ele era genial, E uma outra coisa que ele tem em comum, que eu adorava, é o fato de eu ser fanático por cinema e ele ser absurdamente fanático por cinema e por televisão e, incrivelmente, por reality show, especialmente o BBB. Ele não assistia muito reality show, mas ele era doido por BBB. Então, Igor, acho que é aquele tipo de perda que não tem mais como você cobrir isso. Fala assim, ninguém é insubstituível. O Shechel é um cara insubstituível. Eu não vejo na imprensa hoje ninguém que saiba tanto sobre dramaturgia, o cara que era escritor, dramaturgo, apresentador, ator, pouca gente sabe disso, ele também foi ator, trabalhou. O filme da Hebe, de 2019, aí, é baseado no livro dele, que é um livro brilhante também, que eu li, escreveu sobre Jeanette Claire. Então, faz muita falta. Uma pessoa dessa é uma perda terrível para o Brasil, para a cultura, para o jornalismo. É difícil até falar, sabe? E apesar de eu não conhecer ele, eu já falei isso outro dia sobre o Paulo Gustavo, que eu também não conheci pessoalmente, mas essas perdas, parece que a gente está perdendo um familiar da gente, Parece que a gente está perdendo uma pessoa que fez parte da vida, e fez, a vida inteira. Feltrin, você falou do cinema, Shechel, que comentava a premiação do Oscar, como você disse, escreveu livros, musicais, peças de teatro. Qual o tamanho da perda não só para a classe dos jornalistas, dos artistas, mas para o país inteiro? Então, a gente teve, nos últimos anos, 2 perdas para o cinema que eu considero irreparáveis. Uma é essa do Shechel e o Rubem Evaldo Filho. Então, a gente tem hoje, Igor, eu que sou fanático do cinema, como eu já disse, eu cheguei a ver antes da pandemia, eu via 400 filmes por ano só em cinema, sem contar a televisão. Então, eu noto que hoje, eu adoro cinema, assim, eu tenho livros sobre cinema, eu faço curso, eu estudo, eu adoro a história do cinema. E a gente vê hoje eu vejo cada vez mais, com raras exceções, aí, a gente tem algumas pessoas brilhantes ainda, mas hoje todo mundo é crítico de cinema, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é crítico de TV. Então,
pessoas como o Ewald Filho e o Chechel, essas pessoas... E o Chechel tem ainda uma coisa maior, porque ele também é dramaturgo, né? É um cara que entendia de cenografia, de iluminação. Então, esse tipo de perda a gente não está recuperando mais. E eu não vejo, Igor, aqui no Brasil, pelo menos no curto prazo, talvez eu esteja enganado, não conheço ainda, mas eu não vejo pessoas no Brasil, jornalistas, que tenham esse conhecimento que um cara como o Chechel tinha, né? Porque ele não era só um crítico de cinema, ele é um cara que conhecia tudo sobre o cinema, sobre teatro, sobre a escrita, e na escrita, que é onde eu acho que ele está fazendo mais falta agora, né? Onde a gente está sentindo mais, o que vai fazer falta é o sarcasmo dele, né? A forma como ele criava, eu não sei se vocês acompanharam, mas uma vez por ano ele tinha o troféu Mala do Ano, né? E ele me inspirou a criar. Eu tive uma coluna na Folha.com, chamava Folha Online, chamada Ops. Eu tive durante 6 anos essa coluna. E ele criou o Mala do Ano e me inspirou a criar a coluna Os Piores do Ano na dramaturgia e na TV. Né? E ele também tinha muita polêmica, ele criava, tudo era polêmica para ele, né? Quando ele errava uma informação, as pessoas batiam nele, e ele levava tudo isso na brincadeira. Então, faz falta uma pessoa como essa, a gente não vai ter mais, né? É uma perda irreparável, realmente.